2 Timóteo 4, versos 13 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Amém? Amém. Minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Santo Espírito aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Há uma frase de John Stott, pastor e escritor, no seu livro A Missão Cristã no Mundo Moderno. A frase é uma pergunta retórica, quando ele diz: será que existe algo tão destruidor da dignidade humana quanto a alienação para com Deus, quer seja por meio da ignorância ou rejeição do Evangelho? E é isso que nós temos visto: a destruição da dignidade humana devido à alienação para com Deus, resultado da falta de conhecimento ou rejeição deliberada do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele nos fala, nessa passagem que nós lemos, a título de advertência acerca dos acontecimentos nos últimos dias. E quando se fala nos últimos dias, é possível que no imaginário de alguns, na imaginação de alguns, venha um cenário apocalíptico de guerras, fome, destruição, pestes, misérias. Essas coisas também fazem parte. Mas às vezes nós esquecemos de alguns sinais, como a apostasia, ou seja, o negar a fé professada, o esfriamento do amor, a disfuncionalidade familiar, que também são sinais da impiedade dos últimos dias. O apóstolo Paulo, ele, nessa passagem que nós lemos, nos apresenta como marca de tempos difíceis uma sociedade decadente. E esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 13 e 4, nos traz as marcas de uma geração decadente. E esse é o tema da nossa mensagem: marcas de uma geração decadente. E a primeira marca de uma geração decadente que nós encontramos nesse texto é que essa geração rejeita a palavra de Deus. E nós podemos verificar isso no versículo 3, na parte A do versículo 3 do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o termo aqui, não suportar, significa não ter paciência, não tolerar, ou seja, é realmente ficar irritado. E o apóstolo, ele adverte acerca de um tempo em que as pessoas ficarão irritadas com o ensino da palavra de Deus. Detalhe: o apóstolo Paulo, ele não está falando das pessoas de fora da igreja, ele está falando de pessoas dentro da igreja que ficarão irritadas em ouvir a sã doutrina, em ouvir a palavra de Deus. É de verdade que essa rejeição à sã doutrina já era algo presente nos dias do apóstolo Paulo. Contudo, o apóstolo, ele já observava nos seus dias, o que ele observava nos seus dias era apenas um antegosto de um contexto ainda mais difícil que estava por vir. A rejeição pela doutrina cristã, que já era um sintoma presente naqueles dias, estava por ser intensificado, aumentado. Nós não precisamos nos esforçar para constatar esse cenário. Basta observar ao nosso redor e nós verificamos
identificamos a rejeição do Evangelho, a rejeição da palavra de Deus por parte de alguns. Os ensinamentos, irmãos, da palavra de Deus, esses colidem, se chocam com o que é proposto pela nossa sociedade. Nós vivemos numa era em que a sociedade ela se afasta cada vez mais dos valores e princípios cristãos. Uma sociedade que mina, que retira pouco a pouco as bases judaico-cristãs da sociedade. Infelizmente, essa atitude de afastamento e, consequentemente, de rejeição tem sido absorvida por alguns dentro da própria igreja. A palavra de Deus, ela não tem sido guarida, não tem tido guarida, ela não tem tido acolhimento no coração de alguns. Antes, se aceita mais os achismos, as ideias, as ideologias, as filosofias. E não é raro no nosso meio, ver prevalecer o que se pensa, o que se acha, o que se interpreta de forma pessoal em detrimento do que verdadeiramente diz a palavra de Deus. Nós podemos observar essa rejeição também no estilo de vida de alguns, quando esses evidenciam orgulho, inveja, quando são dominados pela mágoa, pela ira, quando vivem disseminando fofocas, falando mal uns dos outros. Essas atitudes também denotam a rejeição pela palavra de Deus, a rejeição pela sã doutrina. E essa é a primeira marca de uma geração decadente. Rejeita a palavra de Deus. E uma segunda marca que a gente encontra no texto, na palavra de Deus, de uma geração decadente, é que é uma geração que quer ouvir o que deseja, não o que precisa. E aí no versículo 3, a parte B, do versículo 3 do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz: sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. É interessante que essa frase, sentir coceira no ouvido, é uma expressão idiomática daquele contexto, que significa querer ouvir o que gosta de ouvir, querer ouvir o que deseja ouvir. E o apóstolo, ele aqui, nessa ocasião, ele adverte acerca da preferência do gosto dos ouvintes. Quer ouvir o que agrada, quer ouvir o que gosta, quer ouvir o que deseja, quer ouvir o que prefere. É bem verdade que muitos dos ensinamentos da palavra de Deus, muitos dos ensinamentos não são palatáveis, não são atraentes, mas é o que nós precisamos para a nossa edificação, para a nossa santificação, para o nosso conserto, para a nossa restauração. E uma era marcada pela falta de regras, pela falta de limites, por uma busca desenfreada pela autossatisfação, por aquilo que satisfaz o ego. A sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus, ela incomoda. Ah, como incomoda! Daí buscamos hoje, com muita facilidade nós encontramos o que queremos ouvir, através de pastores, pregadores, coaches, pregadores da teologia da prosperidade, com pregadores da confissão positiva, com pregadores até com viés político da teologia da libertação, com pregadores motivacionais, com pregadores até que são humoristas e comediantes, que durante uma mensagem fazem mais rir o público do que refletir. São pregadores diversos, para todo tipo
Pessoas que querem ouvir o que gostam, não o que precisam, daí busca-se um pregador para si, segundo os seus próprios desejos. E eu não estou aqui, preste atenção, não estou aqui afirmando que é errado gostar de ouvir, de assistir, de admirar um pregador, um pastor A ou B que está na mídia, que você assiste na internet, na TV, ouve de alguma forma. Não estou dizendo que é errado. Assistir vídeos de pregadores que gostam, não tem nenhum problema. Eu tenho aqueles que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir pregação, né, do pastor Luiz Saião. Eu gosto de ouvir pregação do pastor Miladeira, um pastor batista, que era lá de Recife, que hoje está lá na Flórida, nos Estados Unidos. Eu gosto de ouvir pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Gosto de ouvir. Mas nós devemos ouvir, antes de ouvir, vendo esses vídeos de pregadores que nós gostamos, que não é errado, mas precisamos buscar analisar, examinar o que nós estamos ouvindo e assistindo. E este exame, ele deve ser feito a partir das Escrituras, tal como faziam os bereanos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, não vai estar aí no slide. Isso aí não foi pensado, não foi trazido à memória a tempo da preparação do slide. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, no capítulo 17, os versos 10 e 11. Atos 17, versos 10 e 11. Que diz: os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos, ou seja, os de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com um grande interesse. Preste atenção. Examinando todos os dias para ver se tudo era assim mesmo. Olha que nobreza, olha que atitude. Os de Bereia, os crentes de Bereia, ao ouvir o apóstolo Paulo e Silas, possivelmente também, eles não recebiam sem exame, não. Eles iam examinar nas Escrituras se o que eles estavam ouvindo daqueles homens era confirmado na palavra de Deus. E aqui eu abro parênteses. O ouvir é bom. O ouvir é bom. E é aquilo que é indispensável e o único meio que alguns têm de receber e se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque por alguma razão não teve acesso aos estudos, a ser alfabetizado. E aí uma pessoa nessa condição, ela só tem como meio ouvir. E aí Deus vai usar desse recurso para ela ser edificada, para ela ser alimentada, para ela ser exortada, ensinada, confrontada, também disciplinada. Esse é o meio, é o recurso que essa pessoa tem. Mas quando uma pessoa, ela teve a oportunidade, pelo menos, de saber ler, ela tem por obrigação examinar. Porque o simples ouvir não substitui o exame, que é feito a partir da leitura. Da leitura. Por quê? Porque pessoas, pregadores e pastores, eles podem falhar. Porque são pessoas, são seres humanos e são falhos. E pode acontecer em dado momento de um pregador falar algo desprendido das Escrituras. Ou você acha que isso não acontece? Quando o pregador começa a falar por ele, sem estar recorrendo às Escrituras. E aí, a importância, através do exame, isto é, através da leitura, se verifica o que de fato está ou não na palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser ouvida.
conduta, nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes. E é dela que nós precisamos. E ainda que não seja agradável, ouvir as verdades da palavra e até mesmo ler. E eu sei que é difícil, muitas vezes, ler e ouvir coisas como está registrado, palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, quando o próprio Senhor Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher, não sendo a sua, logicamente, e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Que palavra dura! Mas Jesus, palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 39. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe a outra. É fácil, irmãos? Não. Isso na sociedade que nós vivemos é sendo derrotado. Mas são ensinamentos do Senhor Jesus para a igreja, para os seus discípulos. As palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Amem os seus inimigos. E esses inimigos aqui não é o inimigo que eu faço. Não, porque eu não tenho que fazer inimigo. São pessoas que se fazem minhas inimigas. E essas eu tenho que amar. E olhem por aquelas que lhes perseguem. É fácil, irmão? Não. São palavras atraentes, palatáveis? Não são. É difícil ouvir. É possível que essas palavras não soem agradáveis aos nossos ouvidos, mas é o que nós precisamos ouvir para viver em conformidade com a vontade de Deus. Porém, uma geração decadente quer ouvir o que deseja, não o que precisa. Mas uma outra marca que a gente encontra no texto da palavra de Deus, de uma geração decadente, uma outra marca, é que uma geração decadente prefere as mentiras ao invés da verdade. E a gente pode encontrar isso, verificar isso no versículo 4, do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, e tem tradução que fala fábulas. E a palavra mito, que nós temos na nossa língua portuguesa, no grego é mitos também, que significa lenda ou fábula. E nós podemos entender de uma forma bem simples, bem básica, que se trata de um relato fantasioso, ou seja, de coisas que são inventadas. Então, o apóstolo aqui, no versículo 4, ele continua a advertência: haverá uma recusa da verdade. Preferirão as fake news, as narrativas. E eu ainda não me acostumei a fazer uso desse termo com este novo conceito. Eu gosto da definição de que uma narrativa se trata de um relato, de uma descrição que não emite necessariamente juízo de valor, mas que narra um fato. Contudo, para ser melhor compreendida, este é o termo que está em voga e que hoje expressa, a narrativa hoje expressa uma espécie de mito, de informação inventada. É uma mentira, né? Narrativa significa hoje mentira. E é isso, uma geração que prefere as narrativas que aprazem, que massageiam o ego. Mas o apóstolo Paulo, ele diz agora, no versículo 2 do capítulo 4, uma palavra direta para os evangelistas, para os pregadores, para os pastores: pregue a palavra. Aí ele continua dizendo nessa passagem: esteja preparado, atento, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte. Mas eu quero te chamar a atenção pregue a palavra. Pregue a palavra. Não pregue suas ideias, suas opiniões, seus pensamentos, o que você acha, sua interpretação pessoal. Não. Pregue a palavra. Nós contemplamos uma geração decadente, ou até fazemos parte dela, quando nós trocamos a verdade da palavra de Deus por verdades relativas. Isto é, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu achismo, cada um tem a sua interpretação pessoal,
Cada um tem a sua verdade. Eis uma geração que prefere o relativismo que apraz, em detrimento à verdade, que ainda faça doer, promove cura, restauração, transformação e salvação. Amém? Amém. Uma geração decadente prefere mentiras ao invés da palavra. E eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. E tem um teólogo muito famoso dentro dos seminários, principalmente teológicos, chamado Luiz Berkhoff. Ele é muito conhecido pelo seu manual de teologia sistemática. E nesse livro, nesse manual de teologia sistemática, Berkhoff ele apresenta 4 tipos de fé. E eu quero destacar apenas, de uma forma muito sucinta, 2 tipos de fé que Berkhoff ele traz. A fé verdadeira, que é a fé salvadora, e essa é baseada na sã doutrina e não depende de circunstâncias favoráveis para se sustentar. De forma bem simples e básica, é isso a fé verdadeira. Ela se baseia na sã doutrina, não depende de circunstâncias boas, favoráveis para se sustentar. Ela permanece independente das circunstâncias. Mas aí Berkhoff traz um tipo de fé que eu sempre falo medito sobre ela, a fé histórica. E a fé histórica, ela é uma fé que é fruto de um contexto social. Ela, na maioria das vezes, ela é adquirida num grupo familiar, no meio da família, em que o indivíduo está inserido e, por conveniência, adere à fé. Contudo, é uma fé desprovida de sentido, desprovida de compromisso, é uma fé sem convicções reais, é uma fé que é uma mera tradição. É uma fé, ele diz, de propósito sem valor, vazia, de propósito moral e espiritual. Prestem atenção. O que é uma fé meramente histórica? Uma fé desprovida de sentido. Uma fé desprovida de compromisso. Uma fé que é embarcada dentro de um costume, de uma mera tradição, por causa de um grupo social ao qual eu pertenço. Aí eu embarco nessa fé. E é o que nós temos visto, infelizmente, no nosso meio. Muitos professam a fé cristã, mas ao analisarmos a postura, o estilo de vida da pessoa, trata-se simplesmente de uma fé histórica. Uma fé fruto de um contexto social sem a real experiência do segundo nascimento, sem a real experiência da regeneração. Igreja do Senhor Jesus, ao preparar essa mensagem, não foi uma coisa feita de qualquer jeito, não. De forma muito simples e humilde, mas ela foi regada de oração. E em dados momentos, vinham lágrimas aos meus olhos. Porque quando eu choro, as lágrimas não saem dos meus olhos, o meu coração chora. Ao contemplar algumas vidas, algumas realidades que a gente convive, de pessoas que não têm levado o Evangelho a sério. Como é triste ver pessoas dentro, ouvindo a palavra de Deus, se batizando e sem compromisso, e rejeitando a palavra de Deus. Igreja do Senhor Jesus, ouça o que o Espírito fala aos nossos corações. Não é a hermenéutica, é a palavra de Deus que fala em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, fazendo bom uso do tempo, porque os dias são
que é o nosso inimigo. E nós precisamos agir com sabedoria. Os dias são difíceis. Temos contemplado essa triste realidade registrada, apresentada em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. De uma geração decadente, que rejeita a palavra de Deus, de pessoas que querem ouvir o que desejam, não o que precisam, que preferem as narrativas ao invés da verdade. Nós precisamos amar. Presta atenção, irmãos. Precisamos amar ao nosso Deus. Amar, não de meras palavras. Amar a sua palavra, conhecer a sua palavra. Precisamos viver a sua palavra e repassar esse amor para esta geração e para as futuras gerações. Pais e mães que estão aqui, que me ouvem, pais e mães, vocês precisam passar o legado do amor para os seus filhos, do amor a Deus para seus filhos. Pai e mãe, você precisa passar o legado do amor a Deus. A maior herança dos pais para os filhos é o legado do amor a Deus através da fé. Esse é o maior legado, essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Não é uma bela casa, não é uma conta bancária, não são joias caso alguém tenha, não. O maior legado, a maior herança é o amor a Deus, é o amor a Deus. É no lar que as verdades são solidificadas, mas também é no lar que essas verdades podem ser perdidas. Ó Igreja do Senhor, escutem, deem atenção, guardem no coração. Temos visto uma geração descomprometida e sem amor à palavra de Deus. Porque muitos não têm visto nos pais uma fé autêntica, um amor sincero, uma vida condizente com o discurso. A família é o nosso maior campo de atuação ética. É no lar, é em casa, onde nós devemos atuar de forma correta, justa, ética, cristã. Começa lá dentro das nossas casas, irmãos. É dentro de casa. E a forma mais eficaz de ensino não é ensinar sobre o que nós conhecemos, mas sobre o que nós vivemos. Muitas vezes uma criança ou um adolescente que causa problemas é uma criança ou um adolescente com problemas. Causa porque tem. Eles muitas vezes refletem a realidade de suas famílias. Eles muitas vezes refletem a realidade do lar. E eu aqui não estou defendendo a máxima da sociologia, de que o indivíduo é fruto do meio. Mas nós não podemos negar que o meio influencia. Tem a sua parcela de contribuição. Ouça o que Deus tem falado para os nossos corações nesta noite. Assim, para não fazer parte desta geração decadente, nós precisamos amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Ouvir o que precisamos ouvir e que nem sempre é o que queremos ouvir. Preferir a verdade, ainda que seja desconfortante, e rejeitar a mentira que afaga.
que acaricia, que massageia, mas rejeitar. Antes a verdade que vem a doer e até machucar, do que a mentira que vem afagar e passar a mão por cima. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos nossos corações, trazendo despertamento para as nossas vidas. Para as nossas vidas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, para todos nós. Amém? Que Deus te abençoe.